A palavra que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Essa palavra que nós trazemos nesta tarde que vai falar sobre Apocalipse 20. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para acompanhar conosco. Começando essa palavra, irmãos, por ser o livro de Apocalipse, já existe aquele tabu devido às linguagens figurativas que João usou para descrever esse livro. Mas eu quero
juntamente com você que pegou a sua palavra aí, e lê. Porque nós vivemos num mundo, meu amado, que não há paz. Não há paz. Nós, às vezes, somos enganados pela a mídia, que mostram em seus filmes, em suas novelas, em suas reportagens, praias maravilhosas, lugares maravilhosos, belos. Toda grande cidade tem seu lugar bonito. Mas isso é explorado de tal forma que dá essa impressão que está tudo tranquilo. Ninguém tem problema, ninguém tem violência, ninguém está passando fome. Não há problemas com a droga, não há problema com a violência. Isso são mostrado para nós nas grandes mídias. Lugares bonitos, pessoas bonitas, pessoas de uma situação financeira boa, carros novos. Isso é mostrado muito para nós. Mas nós sabemos que não há paz. Nós sabemos que nos subúrbios das grandes cidades reina e impera a miséria, a pobreza, a violência, o tráfico, a prostituição. E isso nos países pobres, nos países meridianos, né? Nos países que estão ali, os países chamados emergentes, os países ricos. Tem esses problemas também. Mas, por que não há paz? Por que impera a violência, que impera essa desgraça no mundo? Aonde é que a gente vai encontrar solução? São nas ideias humanas? São nas ideias projetadas pelo homem? São nos grandes planos para se resolver a situação da pobreza e da miséria? Há quanto tempo se tentam resolver essas coisas? Há quanto tempo vem um presidente, vai outro, vem outro, governador, um político, pessoas que mexem com a lei e fazem as promessas de melhora. Mas a gente percebe que não se consegue a paz, não se consegue resolver o problema da miséria. Quanto a gente teve um almoço, quantas pessoas hoje já morreram de fome no mundo? Falta de saneamento básico, falta de uma estrutura. Talvez isso não aconteceu aqui perto da sua casa, mas saiba que muitas pessoas no mundo morreram hoje de fome, de sede. Então, nós vamos ler em Apocalipse que vai chegar um dia, meu amado. Vai chegar um dia aonde nós vamos nos colocar diante do trono de Deus. E diante desse trono, meu irmão, quero dizer para você, não vai haver anjos cantando, dessa vez não. Não vai haver querubins, não vai haver relâmpagos, não vai haver trovões, não vai haver máscaras. Diante desse trono nós vamos estar nus completamente diante da santidade do Deus Todo-Poderoso, que vem para julgar, porque justamente é isso que está dizendo. No capítulo 20, versículo 11, o juízo final. Não vai haver mais orações, não vai haver mais pregações para você se converter. Não vai haver mais pessoas para te aconselhar, não vai haver mais alguém para te advogar. Porque o advogado que foi colocado para nós, ele está hoje chamando a mim e chamando a você para uma vida de conversão, de mudança.
Aquele dia vai ser um dia onde a nossa vida vai estar inteiramente diante de Deus. E eu quero dizer para você, não vai haver nem placa de igreja onde você possa apresentar a sua justificativa. Existe uma grande revelação no dia do juízo. E eu quero tentar dizer para você que no dia do juízo não haverá regeneração, não haverá remissão, porque o tempo da regeneração, da remissão, é justamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo esse tempo da remissão, da regeneração. É isso que nós estamos vivendo hoje, querido. E que nós precisamos entender que naquele dia não vai haver ninguém para a gente se apegar. Não vai haver ninguém para a gente pedir socorro. Porque este tempo de pedir socorro, de pedir ajuda, de pedir regeneração, é o tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós temos o hábito de ouvir muitos pregadores que vai dizer assim para a gente: olha, aceita o Senhor Jesus e o seu nome vai estar lá no livro da vida. Meu amado, mas quem que garante isso? Se nós não vivermos uma vida em Cristo, radicalmente em Cristo, quem garante que o nosso nome vai estar no livro da vida? A nossa profissão de fé, ela não pode ficar baseada em palavras. A nossa profissão de fé é uma constante mergulhado na graça de Jesus. É isso que significa o trono de Deus. Não é uma cadeira, meu amado. É o trono do julgamento. Não haverá misericórdia naquele dia. Se estão pregando para nós que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito, depois a gente vai para o purgatório, o purgatório a gente é livrado do pecado, cuidado, meu irmão. Cuidado. Muitas doutrinas têm feito a gente não lutar mais contra o pecado. E alguns líderes dizem para você: eu te absolvo. Mas a absolvição, ela só pode se valer no seu coração quando há um arrependimento, senão a gente ignora o sacrifício de Jesus. Não é porque aí na sua comunidade, no lugar que você congrega, a liderança não te doutrina, não te traz a palavra de Deus para você buscar nela um amparo para a sua caminhada. Não pense que isso, porque acontece dessa forma, que a gente tá aceito no reino de Deus. Não é dessa forma. É interessante, né? Lembra quando Pilatos sentou no trono para julgar Jesus? Para avaliar a causa de Jesus? Naquele tempo, Jesus estará no trono para avaliar a vida de Pilatos. Cristianismo, meu irmão, é um processo de santificação que dura a vida toda. O que nós estamos vendo nesse fim de tempo é esta explosão de cristianismo festa, de cristianismo eletrônico, de cristianismo balada, de cristianismo show daqui e show dali. O que nós estamos vendo são um monte de líderes que estão se levantando para dizer algumas palavras
de efeito para a grande maioria e nenhum compromisso de santidade. Nós temos uma retórica no jeito de falar, guardamos em nós versículos bíblicos, mas não guardamos a palavra no nosso coração. Não guardamos a palavra no nosso testemunho. Estamos assistindo então uma devastação do sagrado. Eu me lembro aqui, quando Jesus foi procurar frutos na figueira, ele não achou frutos, ele amaldiçoou aquela figueira. Irmão, quando falamos de pecado, nós não podemos medir pecado, ou nós não podemos pesar o pecado, comparando-se com os outros que também pecam. Eu não posso pegar um nazista e falar, não, eu estou sendo injusto, eu só estou deixando de pagar minhas contas, mas o nazismo, os nazistas, eles são muito mais pecadores do que eu. Por quê? Porque olha só o estrago que eles fizeram no mundo. Eu não. Eu simplesmente só não pago as minhas contas, sabe? Eu sou injusto, mas isso é comparado ao que fizeram os líderes nazistas, isso não é nada. Deus vai deixar passar. E nós começamos a medir e a pesar os nossos pecados relacionados com outras situações, com outras pessoas que também pecaram. Mas este não é o trono de Deus. A balança que vai fazer este julgamento é, de um lado é você, de um lado sou eu, e do outro é Jesus. Do outro lado da balança é Jesus. Então não tem esse pecado menor, esse pecado maior. E você poderia perguntar para mim, mas então não tem jeito. Então todos nós estamos destinados ao inferno. E sabe o que eu diria para você? Que todos nós estamos destinados ao inferno. Todos estamos destinados ao inferno. Meu Deus, mas como é que você vai fazer um programa desse aí no rádio e falar que todos estamos destinados ao inferno? Sim, porque pecamos. O salário do pecado é a morte eterna. Nós estamos destinados, pelo pecado nós estamos destinados ao inferno. O inferno é o presente, o inferno é o saldo que temos. Por isso, por causa desse pecado que nos põe dentro do inferno, na morte eterna, se manifestou o Filho de Deus. Por causa do pecado que nos leva à morte, que se manifestou o Filho de Deus. Portanto, só há uma saída para que a gente possa ser livrado do inferno, que é aceitar Jesus. Puxa vida, mas isso é muito simples. Levanta a tua mão, se aceita Jesus, aceito. A partir de hoje você está salvo. Mas isso é banalizar o Evangelho. Isso é banalizar o Evangelho. Quem diz que para ser salvo simplesmente eu repito uma frase e já estou salvo? Eu disse aqui há 5 minutos atrás, ser um convertido, ser um cristão, é viver num processo de santificação constante. É evoluir, é crescer na santidade. Não é chegar num estágio e achar, tá bom, agora eu posso fazer tudo as coisas do mundo novamente. Porque nós estamos vendo isso. Nós vamos para a igreja, para o templo, orar, buscar a Deus. Quando vamos buscar a Deus? E ficamos ali 2 horas por semana.
ou todos os dias à noite. E resumimos o nosso aceitar Jesus em fazer a obra. E na verdade, quantos de nós, evangélicos e católicos, que não aceitamos Jesus de fato, vivemos ainda no pecado, nas brigas, nas divisões. E o pior, quantos de nós, meus amados, nem sequer temos intimidade com a palavra, nem temos respeito. Aceitamos doutrinas humanas que contradizem os ensinamentos de Jesus. E pregamos essas coisas. Estamos tão perdidos em muitas coisas que nós pregamos contra a palavra de Deus e nos denominamos cristãos. A cegueira está tão grande no meio da população, de muitos líderes também, está tão, sabe, que nós reduzimos o cristianismo numa administração social, aonde nós temos um monte de regras, nós temos um regimento que dizemos que é cristão, mas não é. Onde já se viu? Você quer organizar a sua vida diante de Deus, você tem que pagar. Você vai se batizar, você tem que pagar. Está tudo transtornado. E na maioria das vezes não temos êxito nenhum. É só assinação de papel, assinaturas daqui e dali. Quantos casamentos feitos no altar de tantas igrejas que não deram em nada. Mesmo dizendo aquelas palavras, não deram em nada. Porque o casamento, ele não é uma ligação física. Ele tem uma ligação física, mas ele não é. Mas quantos ministros que ministraram casamento? Quantas vezes você, ministro, foi chamado para dar um sermão, uma pregação, para converter aqueles noivos e você não falou nada? Não foi sincero, não foi profeta de Deus. Você celebrou algo espiritual sem ter noção da importância daquilo. Você também, na hora que ministra, meu amado, você participa com aquele casal. Se aquele casamento não deu certo, você também tem culpa por não ministrar a palavra, por não preparar uma pregação à altura para um ritual tão sagrado quanto é o casamento, que é amparado pela Sagrada Escritura e tão somente pela Sagrada Escritura. O julgamento, todas essas coisas virão diante de nós e não teremos Jesus para a gente recorrer, porque Ele também estará sentado à direita do Pai. Não haverá trovões. Sabe que trovões e relâmpagos são simbologias. Todas as vezes que Moisés subia no monte, o monte se fechava com trovões, relâmpagos. Era Deus chamando o povo para a conversão. O que é que Deus está falando hoje? Convertam-se, mudem de vida, se converta a Jesus, se converta ao Senhor Jesus. E o que nós fazemos? Ignoramos, vivemos dissolutamente. Irmãos, você está entendendo que eu não estou falando aqui de comunidade, de igreja, de placa, de denominação? Não estou falando, sabe por quê? E você vai concordar comigo, se isso funcionasse, não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Virou uma vergonha. Virou uma vergonha. Testemunho de muitas comunidades que levam nomes bonitos, que falam que é a igreja do Senhor, mas o fruto que elas produzem, ou se é que produzem frutos, são palha. São palha, são cinza.
que não mata a fome de ninguém. Sabe, naquele dia do trono branco, do trono do juízo final, não haverá aquele carpinteiro, filho do carpinteiro, filho do carpinteiro. Ali ele será Deus. Esqueça essa imagem romancista e poética que andam falando por aí. Naquele tempo ele será o Deus Todo-Poderoso, que todo esse tempo agora, ele está dizendo: convertam-se. O que é que nós vamos apresentar a Deus? Se nós não aceitarmos Jesus, meu amado, o que é que você vai apresentar a Deus? E a Bíblia diz que você vai apresentar suas obras. Se você não, porque você é salvo pelo sangue de Cristo. Se você não aceita Cristo de uma maneira responsável, equilibrada, não essa bagunça que nós estamos vendo aí, uma mistura de doutrina humana até diabólica dentro das comunidades cristãs, heresias de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, contrariando a própria palavra do Senhor. Eu estou falando de uma intimidade pessoal com o Senhor Jesus, séria, que elimina o pecado, que restaura o casamento, que não admite a separação, mas que restaura casamento. Uma igreja que aceita que o seu casamento seja dissolvido, nós perdemos o foco daquilo que Deus realizou. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum separe, nenhum homem de qualquer esfera. É isso que a Bíblia diz. Mas o que nós fazemos para ficar mais fácil? Arrumamos os nossos meios e as nossas leis. Acontece o mesmo que aconteceu no passado. Ignora-se a palavra de Deus. Quem são aqueles que se salvam? Aqueles que se convertem e que faz a vontade de Deus e que permanece para sempre. 1 João 2,17. Que permanece para sempre. São esses que serão salvos. Porque a hora que diante do trono você estiver, meu amado, o Filho à direita de Deus Pai, e for apresentado as suas obras, quando você for julgado, condenado, arrastado para o inferno, se você aceitou Jesus Cristo, saiba que Ele é o seu advogado. É isso que significa, irmão. Vamos parar com essa visão medíocre de achar que o cristianismo é um teatrinho, onde Jesus está ali com uma água fresquinha passando no seu pé, que Jesus está ali com um óleo bonitinho passando na sua ferida, que Jesus está ali para te servir, que você peca, aí alguém fala: te absolvo, você, tô livre, depois você peca, aí você cai no pecado de novo, alguém vai falar para você: eu te absolvo, vai lá e faz uma oração que você está perdoado, aí você peca. Que é isso, irmãos? Aonde nós reduzimos o evangelho de Jesus? Nós não estamos levando isso a sério. Que dê o regimento. Não, mas que é isso? Isso é muito radical. Amados, se um bandido entra na tua casa, se um bandido rouba os bens que você conquistou, não tem problema. Os bens, eu compro outro, eu dou um jeito. Alguns ainda falam isso, né? Os bens eu dou um jeito, eu compro outro, não tem problema. Mas se um bandido, um homicida entra na tua casa, violenta um filho seu, uma filha sua, uma esposa, mata um esposo, qual que é o seu sentimento? Justiça. Não podemos fazer isso, na minha casa não pode fazer isso, eu não aceito. Esta é a nossa reação. Você poderia me dizer: não, eu perdoo em nome de Jesus. Sim. É que não aconteceu.
É que não aconteceu, graças a Deus. Porque quando acontece, meu amado, a reação nossa é essa. Queremos ordem na nossa casa. Você não quer ordem na tua casa? Quer ou não quer? Você quer ordem, todo mundo quer. E o que é isso? Não é um regimento? Na sua casa pode qualquer coisa? Na sua casa faz qualquer coisa, ninguém está nem aí? Se na sua casa faz qualquer coisa, ninguém está nem aí, eu vou falar uma coisa para você, na tua casa não habita o poder de Deus. Porque não é certo isso. Agora, se na minha casa tem regimento, por que na casa do Senhor não tem? Por que na casa do Senhor nós fazemos de qualquer jeito? Por que na casa do Senhor as pessoas que ministram louvor ministram lá na igreja e depois ministram no mundo também? No mundo secular? Ué, que comunhão pode haver entre Deus e o diabo? Entre a luz e as trevas? Nenhuma. Ah, mas é que com o tempo ela vai se converter, ele vai se converter. Deus não precisa disso. Desse tipo de dinâmica para salvar pessoas. Você está fazendo errado se você faz assim. E se você está agora me criticando porque nunca se ouviu isso, por que você não procura na Sagrada Escritura para ver se eu tenho amparo bíblico ou não para falar? Porque é isso que tem faltado. É muito fácil dizer é fanático, é fariseu. Mas eu não estou nem aí, eu faço de qualquer jeito. Não, a Bíblia está aí. A Bíblia não é um enfeite, a Bíblia não é um adorno na nossa casa, como a gente usa um vaso de flor. Para ficar ali na mesa, na estante, debaixo da cama, do lado da cama, debaixo do travesseiro. Se você usa a sua Bíblia assim, amado, compra outra coisa para você usar dessa forma, porque a Bíblia não é para ser usada dessa forma. E ali contém verdades que podem e devem, e tem poder para salvar a nossa vida, para que quando a gente chegar diante do Senhor Jesus no trono, o Senhor Jesus seja o nosso advogado. Quando toda a nossa vida for colocada ali na frente, saiba, meu amado, que Deus não esqueceu o que a gente fez. Ele é justo. E a misericórdia dele se dá. Presta atenção no que eu vou dizer. A misericórdia do Senhor Deus se dá na pessoa de Cristo. Se você não aceitar a Cristo, Deus vai chamar, diz o texto que nós lemos aqui, olha, vou ler novamente. Vou ler novamente. Versículo 12. Olha o que João viu. Eu vi os mortos. Primeira coisa. Dentre esses mortos nós estamos lá. João viu você. João me viu. Porque aqui é revelação, é coisas que vão acontecer. Ele viu os mortos. Quem serão os mortos? Eu e você. Aqueles que vão morrer, os que já morreram. Eu vi um grande trono. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, na esfera humana. Esse grandes aqui não é o mesmo quando a gente fala o Deus grande, entenda? É diante dos homens, aqueles que têm mais importância, que têm cargos, que têm mais, poder de decisão no nosso mundo. E aqueles humildes, que moram humildes, que às vezes não têm uma casa direito, não têm um trabalho. Deus e os grandes e pequenos, todos vão passar. Essa teologia de que Deus ama os pobres e não ama os ricos, isso não tem fundamento bíblico. Essa teologia de que Deus fez a preferência especial, primordial para os pobres e ignorou o rico, isso não faz sentido bíblico. Nós precisamos entender que todos são amados por Deus. Então o rico precisa se converter também, para não ser injusto, para ajudar o outro. Entende? Porque senão fica muito, eu sou pobre, não vou me converter, vou viver dissolutamente porque Deus fez opção preferencial por mim, então eu estou na bênção. Não tem respaldo bíblico. A Bíblia está dizendo que diante do trono, João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neles, segundo as suas obras. Que obra nós temos, irmãos? Vamos ser sinceros, que obras nós temos? Nós temos aí 1-2 horas de oração, e lemos a Bíblia. Pronto, se resume mais ou menos nisso. Eu faço ali uma visita para um lar dos irmãos idosos, eu faço uma campanha. Eu estou falando de obras, irmãos. Obras de santidades.
obra de conversão. Essas obras acompanharão a cada um de nós, e pelas obras nós não vamos conseguir chegar lá. Por isso que precisamos estar em Cristo. Largar do mundo, renunciar ao mundo, se converter, se converta ao Senhor Jesus, muda de vida, saia do vício, saia do adultério, saia de um namoro lascivo. Você que é comerciante, deixa de ser desonesto, seja honesto. Não roube as pessoas, não minta, não divida as coisas do Senhor, não seja falsário. Não seja desses que enfraquecem o trabalho. Não. Se converta. Tenha visão espiritual. É interessante que o versículo 13 vai dizer assim, olha, e deu o mar os que nele havia, e a morte, e até o inferno devolveu os que estavam lá. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Gente, foram julgados conforme as suas obras. Imagina se você não tem o advogado que é Cristo. O que você vai apresentar, irmão? Fala para mim. O que nós vamos apresentar lá? Você pastor, você padre, diácono, você leigo, você que trabalha na liderança, você que é obreiro de uma igreja, você que está na igreja evangélica, na igreja católica. Fala para mim, o que é que nós vamos apresentar? Eu fiz uma campanha para dar casa para os pobres. É isso que você vai apresentar, irmão? E aquele testemunho que levantava as pessoas. E aquele conselho que alguém foi perguntar para você o que devo fazer. Você falou, não esquenta a cabeça não, vai levando que Deus te ama. Se nós não nos convertermos a Cristo, pelas obras nós não vamos, irmão. Pelas obras ninguém chega lá. A grande obra. Perguntaram para Jesus, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Para fazer a vontade do Pai. Que obras eu devo fazer? E o que é que Jesus falou? A maior obra é que creiais no Filho de Deus. Se converta. Não é porque a igreja está cheia de pessoas que você fala, tá bom, aqui tá bom, e quanta gente. Não vá por isso. Outra coisa, eu já fui hoje na igreja. Nossa, já cumpri meu dever. Não, porque a igreja não é alvenaria, a igreja sou eu e é você. Ela é constante. E para encerrar, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, irmãos, não se engane. Quando alguém fizer uma pregação e falar o seu nome está no livro da vida. Quem garante? Quem somos nós para fazer uma avaliação da nossa conversão e dizer que nós já estamos salvos? Quem? Puxa vida, nem os apóstolos que morreram daquele jeito foram tão perseguidos, eles ousavam dizer isso. Quem dera a nossa geração, uma geração de cristoteca, uma geração de balada cristã, uma geração de modismo, uma geração que usa as mesmas roupas que os ímpios usam, uma geração que usa os mesmos adereços que os ímpios usam, uma geração que tem um jeito sensual de agir, roupas curtas, vaidades, erotismo, sensualidades, rompimentos com seus casamentos, namoro lascivos, pastores infiéis, padres infiéis. Quem disse que o nosso nome está lá? Quem pode garantir? Se a gente não se converter, se a gente não se guardar dentro do sangue de Cristo, se a gente não aceitar esse advogado fiel na nossa vida. Não temos certeza, meu irmão. O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Você viu no versículo 10 e 11, está dizendo assim, as suas obras, as suas obras. É por isso que se manifestou o Filho de Deus, para advogar a nossa causa. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, diz a palavra, todos pecaram. Então não tem como a gente ficar segurando nas coisas, sabe, naquelas coisinhas que a gente acha que são coisas boas que a gente faz. Se a gente não se converte, não honra Jesus. Lembra do exemplo que eu falei da casa? Se a nossa igreja, olha, vale de tudo. E aí quando você fala, alguém fala assim, ó, você está sendo um fariseu, você não pode julgar. Você está sendo fariseu.
Você está julgando as pessoas. O que estão dizendo para você? Fica quieto, aceita o jeito que está. Gente, nós não podemos. Você não deixa qualquer pessoa entrar na tua casa, amado. Você não deixa qualquer pessoa mexer nas tuas coisas. Você cuida. Você sabe como é que está o namoro do seu filho e da sua filha? Você acompanha. Você instrui. Você é amigo deles. Ou na sua casa você fala, não pode namorar no quarto aí, é só se cuidar para não se engravidar, tá? Mas pode namorar, o importante é estar aqui em casa do que estar lá fora. Olha, ao invés de você ficar saindo na balada, dorme no quarto da minha filha, dorme no quarto do meu filho. Quem disse que isso é jeito de criar família? Agradando dessa forma, agradando a carne do meu filho e da minha filha. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Isso não é conversão, meu irmão. Isso não é porta estreita. Você pecar e depois falar que está em paz com Deus. Isso não é cristianismo. Rodolfo, mas como é que você fala isso nesses tempos? Irmãos, porque a palavra não mudou. Os tempos mudaram, mas a palavra não mudou. Olha, eu vou dizer mais. Quanto mais a gente for ignorando a palavra, vai chegar um dia que as leis do nosso país negarão a palavra e nós vamos acabar aceitando por não ter conhecimento bíblico. Ah, vai ter um evento lá não sei na onde. Vamos, vai todo mundo. Conteúdo bíblico? Nenhum. Vai dançando, pulando, cantando, foi uma benção. Conteúdo bíblico? Nenhum. Oração? Nenhuma. É as mesmas coisas do mundo. Está precisando levantar pessoas para realmente alertar uma geração inteira. Uma geração inteira que está indo, sabe? Está sendo empurrada para o calabouço, está sendo empurrada para o precipício pela mídia, pela moda, pelos cantores desse tempo, até mesmo muitos cantores evangélicos que não transmitem uma vida restituída. São parecidos com os cantores do mundo, nas suas vestimentas, nos piercings pendurados para a orelha, pendurado para o umbigo, pendurado para o nariz. É o mesmo estereótipo do mundo. Apenas que fala de Jesus. Ah, não, mas Jesus... Se Jesus estivesse no nosso meio, ele estaria com um piercing no umbigo, meu irmão? Um piercing no meio do olho? Ah, pelo amor de Deus. Perdemos totalmente a referência bíblica por falta de incentivo. Nossas igrejas não incentivam ninguém a fazer estudo bíblico. Mal lemos a Bíblia. Sabemos a escalação do time, né? Do time a gente sabe. Ah, você está enganado. Não é assim que se prega o evangelho. Tá bom. Vamos pregar do jeito que as pessoas gostam. Vamos pregar o evangelho do jeito que agrada a carne. Que não chama para conversão. Que fala de poder. Ah, poder daqui, poder dali. Poder é ver a pessoa transformada. É ver a pessoa entrando em conformidade com Cristo. Isso é poder de Deus. E não temos visto isso. Não temos visto ninguém se restaurando. Só porque o templo está cheio, você se empolga, meu irmão. Cuidado, porque o inferno pode estar cheio também e lá você não vai se empolgar. É tempo de conversão. Isso aí está claro, é tempo de conversão. É tempo da gente se converter. É tempo da gente mudar. Ainda há tempo. Hoje sim. Nós temos que mergulhar no sangue de Jesus, conhecer profundamente o significado do sangue de Cristo e começar a limpar a casa. Entende? Limpa a tua casa. Lembra o que Deus falou para Josué quando ele ia se manifestar? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor Deus passará no meio de vós. Tem gente que se converte e fala assim, não, primeiro eu estou cheio de pecado. Aí vem assim, vem do jeito que você está. Vai ficando aí, vai cantando no ministério, vai cantando um salmo, vai fazendo uma leitura na Bíblia, vai rezando um Pai Nosso, vai tranquilo, não tenha pressa. Aos poucos a pessoa acostuma o santo com o profano. Ela está na igreja, mas ela fuma. Está na igreja, mas vive na bebedeira. Está na igreja, mas dança as músicas sensuais do mundo que denigrem o ser humano.
ela sente paz. Quantas filosofias de vida que não proclamam Jesus Cristo como Senhor e que eles afirmam aí no portão da tua casa que é a verdadeira religião. E eles lá têm muitos membros e têm certeza. Se acostuma. Às vezes você está dentro de uma entidade cristã e se acostumou em viver no pecado e você não consegue ver mais. Não consegue mais voltar. Pecado faz você está tão habituado com a vida do pecado, habituou a tua vida no pecado, que não consegue voltar. E aí entra aquelas doutrinas que estragam o cristão. Aquelas doutrinas que falam assim, não, tá tudo tranquilo, tá uma benção, fica tranquilo. O sangue de Jesus te salva, te liberta. No final o Senhor Jesus vem com a misericórdia e você vai ser salvo. E a pessoa então se acostuma a viver na lama do pecado. A primeira coisa que aconteceu com o filho pródigo, é lindo isso. Deus não tirou as sandálias dele, Deus não tirou a sujeira dele, Deus o abraçou, amém? O acolheu. E depois, deu tudo de novo, roupa, colocou anel, sandálias novas. Tá entendendo? Aí ele entrou. Agora a gente chega tudo sujo, abraça o pai e quer ficar sujo. E quando alguém prega para conversão, a gente acha ruim, porque a gente não está tendo misericórdia. O que a nossa geração está querendo? O que essa geração está querendo? E a nós pastores, qual é a nossa responsabilidade nas almas das pessoas? Que tem aquelas pregações que vinham não só com conteúdo didático, mas com vida. Aonde estão essas pessoas? Será que para mim ter um templo aí, uma placa bonita de uma igreja, um templo maravilhoso, luxuoso, eu tenho que sucumbir o evangelho para lotar aquele templo e dar uma receita boa financeira? Perdemos a referência do evangelho. Mas eu quero com essa palavra, meu amado, pedir a Deus que dê a mim e a todos nós sede pela Bíblia, para orar mais, para buscar, para ler a Bíblia. Pedir discernimento, sabedoria. O Espírito Santo tem isso para nós, viu? Sabe por que ele não tem dado muitos dons? Porque são dons humanos que o pessoal está pedindo aí. Só quero o dom do milagre. Só quero o dom da cura. Só quero a unção do riso. Só quero a unção da lágrima. Eu quero profetizar. Aí a gente começa a ver um monte de coisa estranha por aí. Deus não põe a mão. Pede aí sabedoria para discernir a palavra. Pede aí gosto pela palavra, você não vai te ungir, meu amado? Tem certeza que vai. Que o nosso Deus, todo-poderoso e rico em misericórdia, nos lave, nos purifique, nos transforme. Eu peço mesmo, Deus, peço que a tua graça venha poderosamente na nossa vida, Senhor. Não deixa a gente cair no modismo. Não deixa a gente cair, Senhor, no fanatismo. Não deixa a gente cair, Senhor, no comodismo, no orgulho, porque eu tenho muitos dons. Por misericórdia, Jesus, nos esclarece o verdadeiro significado do teu sangue quando o Senhor foi moído na cruz. Esclarece para nós por que o Senhor foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Esclarece para nós, Senhor, o porquê que lá do alto da cruz, o Senhor, aleluias, o Senhor exclamou, Pai, Pai, por que me abandonastes? Qual a diferença daquele grito enquanto muitos mártires iam para a cruz sorrindo? Por que lá naquela cruz o Senhor pediu para que, se fosse possível, afastasse o cálice dele? Qual a diferença desses dois tipos de crucificação? Porque nós não estamos entendendo, Deus. Nós estamos fazendo a tua palavra um romance, estamos pregando como romance, queremos ver as pessoas chorando. Olha, o irmão chorou, que bom, Deus agiu. Quem falou? Mudamos o teu poder em emocionalismo, em arrepio. Arrepiei, Deus está aqui. Cuidado, porque eu digo que se você não arrepiar, você vai entender que Deus não está aí. Glória e presença de Deus não se mede por arrepio, meu amado. Se mede pela santidade que vai crescendo na tua vida. A restauração. Eu oro e entrego em tuas mãos, meu Deus. Toda essa tarde, todas as pessoas
e todas as intenções. Em nome de Jesus. Amém.